Aqui, por exemplo, esse termo maracatu. Vou até voltar aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Um tesauro, ele é composto de termos autorizados para indexação e termos que não são autorizados para indexação. Então, por isso, a gente pode dizer que os termos do tesauro são aqueles termos autorizados para indexação. Os termos não autorizados são os não descritores, que a gente chama. Então, aqui, por exemplo, em maracatu, eu tenho, como vocês podem visualizar, aqui o termo geral maracatu e dois termos específicos, né, que são duas espécies de maracatu, né, o de baque solto e o de baque virado. Logo abaixo, eu tenho dois termos que são exibidos aqui na minha lista, que são maracatu nação e maracatu rural, que eles estão em itálico, né? O tesauro pode utilizar outra grafia para isso, não necessariamente o itálico. Mas aqui eu tenho maracatu nação e maracatu rural em itálico, e esses são não descritores, eles não podem ser usados na indexação. Eles são sinônimos desses outros dois aqui. E aí eles aparecem na lista, no meu tesauro, na lista alfabética, porque muitas pessoas podem conhecer esses dois termos pelos seus sinônimos. E aí ele aparece como um não descritor porque na elaboração do tesauro foi dada preferência para um termo determinado. Então, eu dou entre dois sinônimos, eu elejo um termo preferido. Esse termo preferido é o termo autorizado para ser usado na indexação. O outro termo, ele aparece listado para facilitar a utilização do tesauro. Então, por exemplo, digamos, eu olho aqui na imagem, vejo a imagem, vejo aqui a descrição, maracatu rural. Busco por maracatu rural, né? Eu fiz uma análise do conteúdo. Aí eu busco por esse conteúdo, né? Esse conceito maracatu rural no tesauro. Aí eu acho esse termo. Acho esse termo porque ele está ali registrado. Porém, esse termo ele não é um termo autorizado. Há aqui a indicação de que deve ser usado o termo maracatu de baque solto. Então, esse termo maracatu rural, ele é um não descritor. O descritor que deve ser usado na indexação é o termo maracatu de baque solto. Né? Se eu clicar aqui, eu vou ver que o termo maracatu de baque solto, com essa definição, ele é usado por maracatu rural. Tá? Então, essa é a diferença entre os descritores e os não descritores. Isso vai acontecer em todos os tesauros. Né? Uma das funções do tesauro, da elaboração de tesauros, é tratar os termos que são iguais. Né? Os termos sinônimos, que são iguais, não é a melhor maneira de expressar, mas os termos sinônimos. E escolher os termos preferenciais. Se eu estou, por exemplo, utilizando um tesauro que está dentro de um software para catalogação e indexação, e eu tenho ali registrados vários sinônimos para um termo que eu desejo usar. Esse tesauro, ele pode permitir, né, quando ele está incorporado de maneira adequada à descrição dos documentos, ele pode permitir que uma busca por um sinônimo leve ao documento que foi indexado pelo termo autorizado. Então, essa composição do tesauro e a maneira como ele é utilizado na unidade de informação vai facilitar tanto para o indexador, que pode buscar por sinônimos e encontrar os termos autorizados, quanto, dependendo da sua aplicação, para os usuários, que podem buscar por sinônimos e encontrar termos que foram indexados pelo termo autorizado. Tá? Então, essa é a diferença. Ficou claro?